Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Vão respondendo aí no chat, por favor, se vocês estão ouvindo. Já vamos iniciar o nosso Conecta Saúde, edição online. Então, esse é mais um Conecta Saúde. Para quem não conhece, o Conecta Saúde é um evento mensal promovido pelo Polo de Saúde de Londrina. Eu sou o Thiago Pereira, sou presidente do ALIS, que é o Arranjo Londrinense das Indústrias da Saúde, e sou o CEO da HS Technology, que é uma indústria da saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios da Anvisa no pós-Covid, mudanças regulatórias que podem ocorrer ou que já estão ocorrendo. Vai falar um pouquinho sobre esse cenário dessas mudanças. Esse Conecta hoje está sendo promovido pelo ALIS, também tem o apoio do Polo de Saúde de Londrina, o SALOS, que é a Governança de Saúde, e o SEBRAE. A dinâmica aqui, então, não sou eu que vou ficar falando, né? Eu vou mediar. Nós vamos colocar aqui primeiro abrir um espaço para uma explanação e vocês vão colocando perguntas aí, tá? No chat, vamos interagindo, e essas perguntas ao final a gente vai... Ao final não, depois dessa apresentação inicial, a gente vai repassando e vamos respondendo as perguntas de vocês. Ao nosso lado aqui hoje, a gente tem então a Evelise, que é a consultora de qualidade, boas práticas de fabricação e assuntos regulatórios da Meliore. Ela também é fundadora do ALIS e vice-presidente atualmente do ALIS. E temos a Thalita, que também é consultora da qualidade, boas práticas e assuntos regulatórios da Meliore. Para a gente ir conhecendo um pouquinho mais de vocês, vamos se apresentando, então, o pessoal que está entrando aí no chat, coloca o nome, coloca a empresa e coloque, caso você faça parte desse ecossistema da saúde, coloque aí qual que é o seu papel dentro desse ecossistema, né? Se você é indústria, prestador de serviço, se você é fornecedor para essa indústria, se você é uma startup, né? Ou mesmo as empresas que estão agora com essa pandemia atual pensando em entrar nessa área, pode colocar ali como startup, tá? Antes da gente passar a bola aqui para a Evelise, falar brevemente aqui do ALIS, então, Arranjo Londrinense das Indústrias da Saúde. O ALIS, ele nasceu como uma iniciativa do SEBRAE, né? Nasceu como um grupo de regulação. Então, inicialmente, juntou as empresas, os players, para debater em cima dessa dor, que é uma dor das indústrias da saúde, da regulação. Esse grupo foi amadurecendo, foi crescendo, e a gente viu que a gente poderia ir muito além da regulação. E foi assim que nasceu o ALIS. E a missão do ALIS hoje é promover o desenvolvimento da indústria da saúde de Londrina e região. Então, um tema central nosso hoje tem sido a inovação. E, claro, a regulação está sempre presente nesse tema, tá? A gente tem abordado alguns temas, então esse tema também foi uma proposta aí do ALIS, da regulação e dessas mudanças, né? Como que a situação, a pandemia atual pode impactar. Então, eu já vou passar aqui agora a fala para a Evelise, que vai começar a falar do assunto, tá? E, como eu disse, vão colocando as perguntas aí no chat, vamos se apresentando quem está entrando, tá? Coloca aí a empresa e também qual o seu papel. Evelise, por favor, complemente minha apresentação se ficou faltando alguma coisa, tá? E pode dar início aí ao conteúdo. Tá bom, Thiago, obrigada. Então, como o Thiago disse, meu nome é Evelise, eu sou farmacêutica industrial, consultora na Meliore. Além disso, também faço parte do GTTPS, que é o Grupo de Produtos para a Saúde do Conselho de Farmácia, e do ALIS. Nas horas vagas eu dou aula em pós-graduação e eu atuo há 13, quase 14 anos na área, em cargos de gestão na área de qualidade. Justamente por estar há bastante tempo nessa área, consequentemente, há bastante tempo acompanhando as normas e discussões da Anvisa, eu pude perceber algumas mudanças na forma de trabalhar da agência, né? Que antes nos passava uma impressão muito arcaica, muito burocrática, e de alguns anos para cá, ela vem se modernizando, trazendo mais agilidade e clareza aos seus processos. Eu sei que para muitas pessoas é até estranho ouvir isso, né? Porque realmente são muitas normas. Atualmente são quase 2.030 normas no estoque regulatório da Anvisa. Muitos requisitos, principalmente para quem começa a ter contato com esse tipo de exigência e não está acostumado ainda. Mas, para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, a Anvisa iniciou um esforço de organização do seu estoque regulatório, ou seja, de todas as suas normas. Foi um trabalho gigantesco.
E o resultado disso foi que eles perceberam a necessidade de alinhamento, atualização e até de cancelamento de várias dessas normas. Esse processo vem ocorrendo até hoje. É claro que, devido ao tamanho da Anvisa, esse estoque regulatório é enorme e essa transição, por isso, é demorada, né? Mas o importante é que está ocorrendo e a cada dia que passa, os processos ficam mais fluidos e mais organizados. Então, é sobre isso, sobre todas essas mudanças e o que a gente espera para o pós-Covid que a gente vai conversar hoje, tá? A Thalita é minha sócia, ela vai apresentar esse tema junto comigo, vai iniciar alinhando alguns conceitos, porque a gente sabe que a audiência do Conecta sempre é bastante heterogênea, né? Tem desde pessoas que já atuam na área há muito tempo, estão muito familiarizadas com o assunto, até pessoas que estão começando a ter contato com esse tipo de informação agora. Então, passo a bola para a Thalita. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Thalita, eu sou farmacêutica também, como a Evelise falou. Eu atuo há mais de 10 anos na área da indústria da saúde e atualmente eu sou consultora na Meliore Qualidade e Regularização Sanitária. O nosso objetivo maior é ajudar as empresas a colocarem produtos e serviços de qualidade no mercado. Então, a gente auxilia na estruturação, no desenvolvimento, manutenção da área da qualidade, realizamos treinamentos e cursos em company também externos, e realizamos auditorias, entre outros serviços relacionados. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que costumam causar um pouco de confusão e que a gente entende ser importantes para o assunto de hoje, né? O nosso Conecta, o título dele, ele fala, né, produtos da saúde. O que será esse produtos da saúde, né? Basicamente, nós estamos nos referindo a 5 categorias principais, que são elas: medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de higiene pessoal, cosmético e perfumaria, saneantes, que são os produtos de limpeza, e produtos para a saúde, que esse nome confunde um pouquinho, mas produtos para a saúde são os antigos correlatos, que antigamente o pessoal chamava muito de correlato. Atualmente, eles são denominados produtos para a saúde. E o que abrange nessa categoria enorme de produtos para a saúde, né? Ela inclui desde produtos de diagnóstico in vitro, até equipamentos, materiais de uso médico, odontológico e hospitalar. Então, ela vai desde o saco de lixo, móveis hospitalares, até máscaras de proteção, ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, que é o que a gente está acostumado a ouvir muito agora na época da pandemia, né, no período da pandemia. Então, esses produtos são categorizados como produtos para a saúde, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre a diferenciação entre Anvisa e Visa, porque muitos clientes, eles nos procuram e têm um pouco de dúvida o que é regulamentado pela Anvisa, o que é a Visa local, municipal, que regulamenta. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre esse órgão. A Anvisa, ele é no âmbito federal. Então, basicamente, o nosso Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele é composto por 3 esferas. A esfera federal, que é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu vou citar aqui para vocês algumas das atribuições da Anvisa, não são todas, né, porque são muitas, mas as principais delas, só para a gente conseguir fazer uma diferenciação legal. Então, no âmbito federal seria a Anvisa, e as principais atividades da Anvisa são formular e expedir normas gerais sobre todo o sistema de vigilância sanitária nacional. Ela concede os registros dos nossos produtos, né, de acordo com a área de atuação que eu já mencionei para vocês anteriormente. Ela também é que executa as vigilâncias nos portos, aeroportos e fronteiras do nosso país. Ela concede a autorização de funcionamento das empresas sujeitas à vigilância sanitária, que muita gente conhece pela sigla AF, né? Então, é a Anvisa também que faz essa concessão, essa autorização para as empresas. E ela também realiza muitas inspeções sanitárias,
principalmente no âmbito relacionado à certificação de boas práticas de fabricação, que é uma certificação obrigatória para a categoria, por exemplo, de medicamentos e produtos para a saúde, classe 3 e classe 4 de críticas, né? As mais críticas. E nós temos também a esfera estadual, que a Vigilância Sanitária Estadual, basicamente, né, ela ajuda a complementar as normas federais com as normas estaduais, e ela também auxilia as vigilâncias federais e municipais nas atividades de fiscalização. E daí nós partimos para o âmbito municipal, que é a nossa Visa local da nossa cidade. Ela tem um importantíssimo papel de fiscalizar e de orientar o cumprimento dessas normas federais e estaduais. Então, é ela que vai nas empresas locais fazer as inspeções sanitárias, conceder a licença sanitária para essas empresas, né? E claro que ela pode contar com a colaboração também das visas estaduais e federais nesse processo. E eles também têm um enorme papel de orientar e auxiliar nesses processos de boas práticas de fabricação. Bom, agora que a Thalita já alinhou esses conceitos iniciais, a gente vai tentar responder uma pergunta que me foi feita lá no ALICE e que acabou se transformando no tema desse Conecta, né? Que é, será que existe uma tendência de simplificação e de desburocratização por parte da Anvisa? Para responder bem rápido, sim. A resposta mais simples é essa, né? Existe. Pode até não parecer, mas a gente tem vários exemplos que demonstram essa tendência desde antes da pandemia. Então, por isso eu vou citar alguns desses exemplos, tá? Os que são anteriores à pandemia, para vocês perceberem, exemplos de várias áreas, e depois a Thalita volta com exemplos de agora, durante a pandemia, tá? Então, tá. Antes da pandemia, no que diz respeito à regularização das empresas. Ainda em 2014, extinguiu-se a necessidade de renovação da AF de vários tipos de empresa. Esse assunto, ele gerou até uma certa incredulidade. Na época, eu publiquei um artigo sobre isso no blog da Melhore e eu recebi diversos comentários perguntando se era isso mesmo, se ia ter algum outro tipo de exigência no lugar dessa, se a taxa ia continuar sendo cobrada. Enfim, o que eu percebi na ocasião foi que as pessoas ficaram muito surpresas e até com uma certa dificuldade de acreditar no que estava acontecendo, né? Porque era muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. Bom, já em 2017, a Anvisa publicou uma RDC estabelecendo a classificação de risco por atividade. Essa classificação é feita pelo CNAE, e empresas cujas atividades são classificadas como sendo de baixo risco, por exemplo, um comércio varejista, tem a licença emitida sem a necessidade de inspeção prévia. Isso não isenta a empresa de seguir todos os requisitos aplicáveis à sua atividade, mas, sem dúvida, agilize muito o início da sua operação, né? Em geral, o comércio atacadista e as indústrias são classificados como alto risco, então eles necessitam de inspeção prévia e seguem o rito normal. O que mudou para essas empresas foi que agora, durante a inspeção, os fiscais seguem um procedimento estabelecido pela Anvisa, segundo o qual as não conformidades observadas na inspeção são categorizadas de acordo com a gravidade e são quantificadas. Esses dados de não conformidade que são levantados durante a inspeção, somados à criticidade dos produtos que a empresa fabrica, permitem determinar a frequência de reinspeção, que antes era sempre anual e agora pode ocorrer em intervalos maiores. Tá? Falando um pouco agora um exemplo a respeito de medicamentos. Em 2016, foi publicada uma norma que alterou muito a lógica para a realização de alterações pós-registro de medicamentos. Essas alterações elas foram classificadas em implementação imediata e dependente de aprovação prévia. Na época, eu participei da organização de um evento que teve como palestrantes pessoas que participaram da elaboração dessa norma. E uma coisa muito interessante que eles relataram foi que ainda durante a elaboração também estava havendo muita incredulidade das empresas e até um certo medo de implementar essas mudanças
sem passar pela Anvisa, sem aguardar uma aprovação da Anvisa e ter problemas depois, né? Então, para vocês verem como foi uma quebra de paradigma, porque um processo que costumava ser demorado, principalmente por causa da fila, que em alguns casos fazia até com que as empresas deixassem de inovar, porque elas perdiam o timing. Quando a mudança foi anunciada, as empresas chegaram a ficar com medo dessa autonomia que estavam recebendo. Um exemplo agora da área de cosméticos. Em 2018, passou a ser possível alterar o rótulo de um cosmético sem precisar de autorização prévia da Anvisa. É claro que isso depende do que vai ser alterado, né? Tem itens que, se a gente quiser alterar, ainda precisa de aprovação prévia. Mas para uma área que é tão dinâmica, que tem forte influência da moda, de padrões de consumo e até de assuntos que estejam em alta nas redes sociais, como é o caso dos cosméticos, a possibilidade de você alterar uma embalagem de forma muito rápida e até mesmo temporária para uma campanha ou algo do tipo é extremamente valiosa, né? E essa foi mais uma norma que gerou dúvidas e uma certa insegurança por parte de alguns dos nossos clientes que custaram até acreditar que podiam mesmo fazer essa alteração sem passar pela aprovação da Anvisa. Já na área de produtos para a saúde, em 2019, agora, né, no ano passado, os produtos para a saúde da classe de risco 1 passaram do regime de cadastro para o regime de notificação, que é um regime bem mais simples e bem mais rápido de regularização de produtos na Anvisa. Fora isso, a gente ainda tem aumento de prazo para renovação de registro de vários tipos de produtos que antes eram 5 anos e agora passaram para 10 anos. Harmonização com agências reguladoras internacionais, porque isso, quando a gente pensa no mercado global, facilita muito para as empresas quando querem partir para exportação, né, se as normas estiverem harmonizadas e, consequentemente, aumenta a competitividade da indústria nacional. Além da guilhotina regulatória, que é um programa que veio para revogar normas obsoletas e trazer mais clareza à regulação sanitária do Brasil. Tá? Então, esses foram os exemplos que a gente separou, tem muitos outros. A gente separou os mais relevantes, um de cada área, do que aconteceu antes da pandemia, e a Thalita vai falar um pouco com vocês a respeito do que está acontecendo agora, durante a pandemia. Bom, pessoal, acho que todo mundo deve estar acompanhando o que está acontecendo no mundo inteiro, né? E durante essa pandemia, a Anvisa, ela está publicando e alterando diversas normas e está publicando muito rápido, tanto normas quanto informes, notícias relacionadas à pandemia. Então, para vocês terem uma ideia, de março até agora, em abril, foram mais de 66 informes e notícias que foram publicadas nesse período. Então, se você for ver, é quase mais de duas por dia, né? Quase 2 por dia, muita coisa. Né? Então, o que nós estamos vendo? Muitas alterações temporárias na área de simplificação, como simplificação na forma de regularização das empresas, importação de produtos, né, todos relacionados à pandemia, claro, e alguns até simplificação na forma de regularização dos próprios produtos. Alguns desses produtos até estão sendo dispenso de regularização nesse período, né? Produtos menos críticos, como, por exemplo, equipamento de proteção individual e o álcool, que nós temos vendo muitas empresas produzindo. É isso mesmo, eles estão com dispensa temporária de regularização desses produtos. No entanto, mesmo tendo essa dispensa temporária, o fabricante ele continua sendo responsável por assegurar a qualidade, efetividade e rastreabilidade desses produtos. E também ele é responsável por quaisquer danos que esses produtos venham a causar enquanto estiverem no mercado de trabalho. Então, assim, a Anvisa ela flexibilizou sim as normas, porém, as normas técnicas e as instruções da vigilância sanitária devem ser seguidas mesmo durante essa flexibilização. Isso não exime a empresa da responsabilidade perante o produto que ela está fabricando, né? E após essa flexibilização que a Anvisa está dando, né?
Como que vai ser? Essas empresas, elas vão poder continuar produzindo esses produtos? Vai ser necessário se regularizar na Anvisa, caso a empresa queira continuar produzindo esses produtos? Porque essa flexibilização que a Anvisa está dando, a maior delas, né, a maior parte delas, vai se encerrar previamente em meados de setembro. Então, assim, após esse período, caso a empresa queira, de fato, continuar produzindo esses produtos, ela tem que, sim, se regularizar na vigilância sanitária. Então, as empresas que optarem por continuar produzindo produtos caracterizados, né, categorizados como os produtos para a saúde, que hoje estão dispensados de regularização, como o álcool, equipamentos de proteção individual, devem sim ser regularizados na Anvisa. Muitos clientes vêm até nós, né, com muitas dúvidas em relação a isso e nos perguntam, tá, tudo bem, eu tenho que me regularizar, mas qual que é o momento ideal para eu começar essa regularização? Eu começo agora, eu espero setembro até esse período de flexibilização se encerrar. O que eu faço, né? O que nós da Melhore recomendamos? Que vocês, caso a empresa, né, determine que esses produtos serão continuados após a flexibilização, que você comece já a regularização da sua empresa agora. Por quê? Apesar igual a Ivê comentou, né, da Anvisa estar desburocratizando muita coisa, e muitos processos terem sido melhorados e muitos agilizados, esse processo ainda ele é demorado. Então, ele demora alguns meses para a sua empresa conseguir se regularizar e também regularizar o produto posteriormente. Então, nós orientamos que vocês comecem o quanto antes essa regularização, para lá em setembro, quando for o fim dessa flexibilização, a sua empresa já estar regularizada e poder manter a produção, ou caso isso não aconteça, isso já esteja bem encaminhado para logo em seguida você já conseguir continuar a produção dos produtos de vocês, tá? E falando um pouquinho que a gente vai entrar nesse processo de regularização, muitas empresas confundem, né? Eles vêm até nós e perguntam: a gente quer regularizar o álcool, ou quero regularizar um produto. Mas, primeiramente, a regularização, ela tem duas vertentes: a regularização da empresa e a regularização do produto. Primeiramente, nós temos que começar pela regularização da empresa, porque se a empresa não estiver regularizada, nós não conseguimos regularizar o produto, né? Então, o primeiro passo, regularização da empresa. E como que eu começo essa regularização da empresa, né? O primeiro passo para fazer essa regularização na Anvisa seria a aprovação do projeto arquitetônico. Então, tem que fazer a elaboração desse projeto e esse projeto tem que ser aprovado na vigilância sanitária local, que é a vigilância municipal. Após isso, a empresa vai passar pela licença sanitária, aí vai ser concedido a autorização de funcionamento de empresa pela Anvisa, e após essa certificação, aí sim a empresa consegue começar a regularizar os seus produtos. Então, a partir desse momento, ela consegue fazer a regularização de todas as categorias incluídas na regularização da própria empresa, tá? Uma vez que a empresa e os produtos estejam regularizados, nós temos um desafio, né? Fugiu a palavra. Nós temos um desafio aí, que é o quê? A gente manter essa regularização. Porque muitas empresas, elas de fato conseguem a regularização sanitária, porém elas têm muita dificuldade de manter essa regularização. Então, a partir do momento que você implementa um sistema da qualidade, que você segue as boas práticas de fabricação, com regularidade você vai sofrer inspeções da vigilância sanitária para ver se as boas práticas de fabricação estão de fato sendo cumpridas pela empresa. Então, essa regularização tem que ser mantida. Então, assim, muitas empresas ficam com dificuldade nessa manutenção do sistema e tudo mais. É realmente um desafio, né?
E em todos os casos, pessoal, tem que ser regularizado, tá? Quais normas serão aplicáveis ou não, né, depende muito do caso de cada empresa e de cada produto. Então, tem que ser avaliado caso a caso, a empresa e o produto que está sendo fabricado, para ver quais normas serão aplicáveis ou não a esta empresa. Então, pessoal, voltando para aquela pergunta lá a respeito da desburocratização e da simplificação, né? Com o que a gente trouxe aqui para expor para vocês, de antes da pandemia e durante, a gente percebe que a Anvisa já vinha trilhando um caminho que aponta para a simplificação, para a racionalização dos seus processos. Com a pandemia, algumas decisões estão aceleradas, né? Nós, da Melhor, acreditamos que essa velocidade na publicação das normas que a gente está vendo nesse momento não vai se manter, a velocidade de publicação de normas. Nesse ponto, a gente acha que vai ter uma desaceleração. E isso, ao nosso ver, é bom. Por quê? Porque quando uma norma é publicada a toque de caixa, ela acaba precisando ser alterada depois de pouco tempo. E essa instabilidade, ela é ruim para os negócios, ela dificulta para as empresas se manterem em conformidade, que é o que a Thalita estava falando agora, né? Então, você está ali no meio do jogo e muda a regra do jogo, isso dificulta, né? O procedimento atual da Anvisa para a publicação de normas prevê uma série de etapas e levantamentos prévios, incluindo análise de impacto regulatório, que é um assunto interessantíssimo, daria para fazer um conecta inteiro só sobre isso, e inclui também a participação da sociedade, do setor regulado, através de consultas públicas, de diálogos setoriais, tudo isso para assegurar a elaboração de um texto mais assertivo, com menor probabilidade de precisar ser alterado em pouco tempo. Essa estabilidade, ela é boa para as empresas, ela é boa para os fiscais, ela é boa para todo mundo, né? Esse procedimento que eu falei de publicação, ele vem sendo seguido mesmo atualmente para aquelas normas que não têm a ver com a Covid-19. Então, somente as normas que estão sendo publicadas agora por causa da pandemia é que estão seguindo um ritmo mais acelerado, com a supressão de algumas etapas, o que é necessário agora, né? É o que precisa ser feito, mas é uma exceção. Então, nós acreditamos que isso não vai se manter. Agora, a simplificação, a desburocratização e a modernização, elas vão continuar. Na nossa opinião, elas serão aceleradas, até pela modernização que a pandemia vem impondo, tanto às empresas quanto aos órgãos reguladores. O que não quer dizer que vai virar bagunça, né? A saúde é um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Isso está na Constituição. Então, uma das formas que o Estado brasileiro tem para cumprir esse dever constitucional é através da fiscalização, visando evitar que produtos que possam colocar os cidadãos em risco sejam colocados no mercado. Em alguns países, existe um foco maior no pré-mercado, aliás, um foco menor no pré-mercado e maior no pós-mercado. O que isso quer dizer? Que é mais fácil nesses locais você colocar um produto no mercado. Só que, se depois ocorrer algum problema, as sanções também são mais duras, né? Então, é uma troca, uma inversão. A gente pode chamar isso de liberdade com responsabilidade, né, na minha opinião. Essa não é a realidade brasileira hoje, com exceção de alguns produtos que foram liberados agora por causa da pandemia. O padrão aqui é ter uma maior exigência na prevenção, ou seja, no pré-mercado, né? Será que esse cenário pode mudar aqui também? Será que o Brasil pode passar a ser um país que foca mais no pós-mercado? Pode, mas isso já é bem mais difícil, né? Eu acredito que seria algo bem mais a longo prazo. E dependeria também das empresas mostrarem que estão suficientemente maduras no que diz respeito às boas práticas de fabricação e a qualidade. Então, é igual um pai, uma mãe, né, que vai dando mais liberdade para o filho conforme vai percebendo que ele tem maturidade para lidar com essa liberdade que ele recebeu. Bom, gente, o tempo que a gente tem é bem pequeno para o tamanho do conteúdo que a gente tem para passar para vocês. Então, a gente poderia ficar falando sobre isso aqui 2 dias inteiros, né, Evê? Porque a gente adora, é um tema que a gente gosta muito.
E, assim, é isso que a gente tinha para passar de conteúdo para vocês. Agradeço muito a atenção de todo mundo que está nos assistindo, a disposição de desprender um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Agradecemos também ao Sebrae, ao Grupo Allis, ao Grupo Salos, ao Polo da Saúde, por nos proporcionar esse momento para disseminar um pouco do nosso conhecimento para vocês. E nós da Melhore, também em conjunto com o Sebrae, com o Allis, a gente fica à disposição para auxiliar vocês no que for necessário na regularização dos seus produtos e também das suas empresas com muita qualidade. Agora a gente vai responder as perguntas que vocês colocarem e contem sempre com a gente, viu? Muito obrigada. Thalita. Obrigado, excelente apresentação, Thalita e Evelise, parabéns, um panorama muito legal da situação antes pandemia, durante pandemia e também o que vocês esperam aí no pós. A gente fez uma live, mais ou menos 15 dias atrás, o tema de inovação, né, onde estiveram presentes a Vigilância Sanitária e também o IEP, que é o Instituto de Inovação da Santa Casa. E ficou uma pergunta pendente de lá, que a gente prometeu que seria respondida aqui. Então, foi uma pergunta do professor Márcio Florian, que ele perguntou se a Anvisa, se vocês acreditam que a Anvisa pode ficar mais rigorosa com relação à limpeza dos produtos, por conta da situação dessa pandemia, enfim, de outros vírus desse tipo que podem vir a surgir. Eu assisti a live da semana retrasada, eu vi que você deixou essa pergunta para nós. Então, a gente não tem nenhum indício, né, por enquanto, por parte da Anvisa, que diga que sim ou que não. Então, eu vou falar a minha opinião. Na minha opinião, o que já existe de requisitos em relação à limpeza, higiene, né, condições sanitárias, tanto das empresas quanto dos produtos, já é suficiente para manter a segurança. O que pode acontecer é ser dado um maior enfoque, ter uma maior cobrança de requisitos que já existem. Agora, serem criados requisitos novos, na minha opinião, não. Legal, legal. Ó, temos uma outra pergunta aqui, pessoal. Vão mandando as perguntas aí, por favor, tá? Vamos aproveitar, né, que temos aí duas especialistas nesse assunto. Então, uma outra pergunta que a Flávia colocou. Evelise, você falou, Evelise ou Thalita, enfim, vocês veem quem responde, mas vocês comentaram essa questão de uma tendência que já tinha de normas harmonizadas, né? E pensando então na pandemia atual, vocês acreditam que hoje, ou mais nesse cenário futuro, né, a indústria, então, estando adequada às normas da Anvisa, isso pode contribuir positivamente para buscar certificações ou atender requisitos regulatórios de outros países e, enfim, o que vocês acreditam, o que vocês pensam quanto a isso? Sem dúvida. Se a gente falar de uma norma ISO 9001, por exemplo, não tem nada na ISO 9001 que não esteja numa norma de boas práticas de fabricação, né? Na verdade, o que eu costumo explicar é que as boas práticas de fabricação exigem tudo que a ISO 9001 exige e um pouco mais, né? Então, quando a gente entra na parte principalmente de validação, qualificação de equipamentos, essas são meio que exclusivas, né? E as certificações internacionais, que você também perguntou, sim, porque as nossas normas brasileiras, elas estão sendo harmonizadas com as normas internacionais. Então, a partir do momento que você se adequa a uma, fica mais fácil você cumprir a outra, né? Além de alguns programas, como o MDSAP, para quem é da área de produtos para a saúde, talvez esteja familiarizado com o termo, que é um programa a partir do qual você pode ter uma auditoria única e com o relatório dessa auditoria você conseguir a certificação em vários países. Então, sem dúvida, você se regularizar na Anvisa facilita, sim, para se regularizar em outros países e conseguir alguma ISO, dependendo de qual, né? Legal. Outra pergunta aqui do Brahim Neto, da Qualistorm. Com a pandemia atual, várias indústrias, né, têm se preocupado na questão da digitalização dos seus processos de fabricação. Então, quais os cuidados regulatórios que essas empresas devem ter por conta dessas alterações desse processo? E eu já coloco também uma outra pergunta que o Brahim fez na live há 15 dias atrás, também relacionada a esse tema.
se vocês enxergam que possa existir uma tendência de integração entre os sistemas da indústria com o da Anvisa por conta de toda essa correria na digitalização que vem ocorrendo. Quer responder essa, Thalita? Pode começar, aí eu termino. Tá bom. Então, a pergunta, ela tinha 2 pontos, né? O primeiro era sobre os cuidados. Então, você tem que ter um cuidado com o software que você está usando, né? Esse software precisa ser validado. A Anvisa tem um guia de validação de sistemas computadorizados. Então, tem que ser validado de acordo com esse guia. O que a gente sempre recomenda para algum cliente que fala que vai implantar um software é ler o guia antes, conversa sobre isso com o fornecedor do software, para você não começar e ter problema depois, ou perceber que aquele software que você adquiriu não era adequado, não seria possível validar. Então, sempre faz esse levantamento antes de começar, né? E o segundo ponto da pergunta era sobre a integração, né? Existe, como que eu posso dizer? Eu não sei dizer se é uma tendência, talvez seja, mas existe já uma área em que será feita essa integração, né, na área de medicamentos, no que diz respeito à rastreabilidade de medicamentos. Quer complementar? Era isso que eu ia falar, então... que eu acredito que, assim, a integração, eu não sei, Brahim, como você pensou na pergunta, não sei se eu entendi muito bem, mas a integração da documentação do sistema da qualidade da empresa com a vigilância sanitária, não que seja impossível, pode sim acontecer, ao meu ponto de vista, mas isso eu acho que vai demorar muito. Mas já tem sim movimento em relação a isso, na parte de rastreabilidade de medicamentos, serialização. Então, isso já está acontecendo, inclusive as empresas têm até 2022 para finalizar todo o sistema de integração com a vigilância sanitária e tudo mais. Então, tem sim um movimento focado em medicamentos ainda em relação a isso, a rastreabilidade de medicamentos. Só complementando o que eu lembrei agora, a Anvisa também tem um processo em andamento, um programa em andamento dentro da agência, que é um programa de transformação digital. Então, com certeza, muita coisa vai mudar a partir da execução desse programa, né? E até lembrei outro item, até complementando, a Evelise falou um pouquinho na apresentação, mas muitos processos, né, que antes eram em papel, a gente tinha que entregar, enviar para a Anvisa em papel, pelo correio, hoje em dia é tudo digitalizado, tem todo via sistema, a gente entrega tudo via sistema, então, assim, tem sim um movimento em relação a isso, Brahim. Agora, o sistema da qualidade em si, eu acredito que seja algo que vai demandar um pouco mais de tempo. E a Evelise comentou sobre o guia de validação de sistemas computadorizados, inclusive a nova versão saiu, se não me engano, há 2 semanas atrás. A Vigilância já disponibilizou o novo guia, baseado no GAMP 5, então está bem legal. Caso as empresas queiram implementar sistemas computadorizados nas suas empresas, é legal olhar primeiro o guia, ver o que ele exige para você conseguir comprar um sistema que é validável, que você consiga ter uma validação desse software e tudo mais, de acordo com o que a Anvisa espera, né? Ótimo. Temos uma outra pergunta aqui da Renata Rabelo. Se vocês estão sabendo de alguma mudança específica para importadores e distribuidores de materiais médicos hospitalares. Tem mudança dessa semana, que também foi flexibilizado algumas coisas, alguns registros automáticos, né, para importação dos produtos relacionados à pandemia, isso está facilitado atualmente, tá? Eu não sei se a pergunta dela quer dizer a depois, né? Agora, se vai se manter essa facilidade depois, eu já não saberia dizer. O que eu acredito é que os processos de regularização, mesmo continuando existindo, vão ser mais agilizados, né? E menos burocráticos. Agora, deixar de ser exigido, eu já acredito que não. Nesse momento de pandemia,
tem várias exigências suprimidas temporariamente. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Alabama. Vocês falaram que após a baixa da RDC de flexibilização de produção, no caso dele, máscaras cirúrgicas, ele poderia ficar impossibilitado de produzir de maio a setembro. E é possível a certificação? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dele, mas assim, na flexibilização você não fica impossibilitado de produzir, não. Você consegue produzir nesse período que ele se encerra em meados de setembro. Depois disso, caso a tua empresa queira continuar produzindo máscaras cirúrgicas, por exemplo, e ela não tiver a licença e a certificação na Anvisa para a produção desse tipo de produto, aí sim você teria que ter a regularização para continuar essa produção. Então, como eu falei, caso vocês pensem, né, na empresa de vocês, a estratégia é manter essa produção após setembro, a gente orienta que vocês já iniciem essa regularização da empresa agora. Já para você lá em setembro, você já está com isso, se não terminado, em andamento, para você conseguir continuar com a sua produção regular de máscaras cirúrgicas, ou qual que é o outro item, Thiago? Máscaras cirúrgicas e... Ele falou só de máscaras mesmo. Ele comentou agora que eles estão com os laudos da Visa todos aprovados. Uhum. A gente teria que avaliar o caso dele certinho para ver como que está a regularização da empresa dele, mas ele tem que ter a licença sanitária, a autorização de funcionamento da Anvisa para produtos para a saúde e, posteriormente, realizar a regularização desta máscara cirúrgica na Anvisa. Não somente o laudo de efetividade, eu não sei se é isso que ele está descrevendo, mas agora na flexibilização, independente da regularização ou não, ele também tem que ter o laudo de efetivação, né? Porque as empresas têm que produzir e colocar no mercado, apesar da falta da flexibilização da regularização, mas tem que ser produzido somente produtos com efetividade comprovada, e isso é responsabilidade da empresa, né? Então, qualquer coisa, fala para ele conversar direto com a gente depois e a gente consegue auxiliar ele melhor nesse processo. Perfeito. Só complementando, porque eu tinha entendido um pouquinho diferente, eu tinha entendido que a pergunta dele era se de maio até setembro daria tempo de regularizar. Não sei se foi isso que ele quis dizer. Mas caso tenha sido, é difícil a gente bater firme num prazo, assim, porque varia bastante, né? Os prazos que dependem da vigilância local, da Anvisa, eles variam porque depende do tamanho que está a fila no momento que você protocola o seu. Tá? Então, se tudo correr maravilhosamente bem, de maio até setembro dá tempo, mas não dá para a gente garantir esse prazo. Ótimo. Eu vou colocar aqui duas perguntas em uma, porque eu acredito que é uma situação que tem ocorrido bastante. Então, primeiro eu vou colocar a da Flávia, depois eu coloco essa segunda situação. Então, a Flávia perguntou quais seriam as orientações, os primeiros passos para a regularização das indústrias de outros setores que, nesse momento, passaram a produzir produtos de combate ao Covid. E mais, o que eu pergunto, a gente tem visto nesse momento muitas startups, empresas nascendo, muitas vezes com esse propósito do combate ao Covid, querendo nascer já na área da saúde. Quais orientações também para essas empresas que estão nascendo, que muitas vezes não têm recursos, né, suficiente? Que tipo de orientação você daria para esses dois tipos? Indústrias que estão mudando o seu setor de atuação hoje, né, para atender isso, e empresas nascentes, startups nascentes nesse setor. Então, pode começar, Vi. Uma empresa que já existe e é de outra área, assim como uma empresa nova, ela tem que seguir aqueles passos que a Thalita explicou, né? Então, ela vai começar pelo projeto arquitetônico. Claro que antes do projeto arquitetônico, ela tem que definir onde que a empresa vai ser instalada, se está de acordo com o zoneamento da cidade, se o zoneamento permite esse local. E depois a elaboração do projeto arquitetônico, que é onde ela vai demonstrar ali para a vigilância sanitária como ela vai organizar as atividades dentro desse espaço, né? Esse projeto precisa ser aprovado pela vigilância sanitária, né?
e, em paralelo, a empresa vai se adequando às demais normas aplicáveis para conseguir a licença sanitária, e a licença sanitária é da Visa Municipal e a autorização de funcionamento, que é da Anvisa, para depois regularizar o produto. Quem quiser, quem tiver interesse, pode procurar o Sebrae. O Sebrae tem um programa chamado Sebrae Tech. Através desse programa, a empresa tem um subsídio de 70% dos custos, né, com consultoria e outras orientações que ela precise para fazer essa regularização, essa adequação. Ótimo. Você ia complementar, Thalita? Tá. Uma outra pergunta da Kelly. Para produtos para a saúde classe 1, tem alguma renovação anual a nível Anvisa? Eu não sei se eu entendi direito. Vocês entenderam? Eu acho que eu não entendi. Será que ela quis dizer alguma renovação de licença da empresa? Se for isso, ela tem a licença sanitária, né? E a autorização de funcionamento da Anvisa, como a Evelise comentou, ela não precisa mais de renovação. Então, é necessário alterá-la somente quando você tem algumas alterações nas atividades da empresa, como inclusão de uma nova categoria de produto ou de um novo serviço, por exemplo. Eu vou começar a fazer uma importação de um produto que eu não fazia antes, coisas desse tipo. Não sei se foi bem essa pergunta, a resposta que ela queria ouvir. Classe 1, se ela estiver falando da regularização da empresa, como a Thalita falou, tem a renovação da licença sanitária, que pode ser anual ou dependendo da quantidade de não conformidades e de como a empresa se sair na inspeção, pode ser numa frequência, num intervalo maior, tá? Ou pode ser anual, isso depende muito de como foi a sua última inspeção. Agora, renovar a regularização do produto anualmente, isso na Anvisa não tem, classe 1 não tem. Ok, eu vou complementar, não sou especialista da área, tá? O nosso não é classe 1, o que a gente tem é classe 2. Mas é importante ver que, às vezes, para você fazer o registro do produto, você precisa de alguma certificação. Então, no caso de equipamentos médicos, você tem uma certificação eletromédica. Então, você tem auditorias que você passa todo ano para verificar e manter essa certificação do eletromédico, né? E isso é necessário para o registro na Anvisa. E nessas vistorias que elas comentaram, eles verificam todas essas documentações. Então, dependendo do tipo de produto, pode ser que a Anvisa exija algum tipo de certificação, e sim, tem essa renovação anual também dessa vistoria para verificar se a empresa está de acordo. Uma outra pergunta, eu não consegui identificar de quem. O segmento de estética e beleza estão abrangidos pela Anvisa, pela parte regulatória da Anvisa? Os serviços de estética, acredito que seriam, né? Ou as indústrias. Se for as indústrias, sim, sem dúvida. Agora, se estiver falando dos serviços, é uma tendência, tá? Então, existem algumas normas, mas ainda é algo que está bem inicial. Ok, outra pergunta da Débora. Para as empresas que já atendem hoje, eu acredito que tem várias indústrias da saúde, né, que já atendem as exigências, estão tudo certinho com a Anvisa, né? Vocês têm alguma dica para elas acompanhar toda essa agilidade, essa aceleração que está tendo na parte regulatória, e como elas podem usar isso a favor para desburocratizar os processos internos delas, enfim? Para acompanhar o que está sendo publicado, o que está sendo alterado, os canais oficiais são o site da Anvisa e o Diário Oficial da União, né? E aí tem alguns órgãos, algumas entidades que mandam novidades por e-mail, você pode se cadastrar na lista, né? Mas o que é oficial, que você não vai perder nada, porque a entidade vai mandar o que ela achar mais relevante, né? Se você não quiser perder nada, é o site da Anvisa e o Diário Oficial. E o site da Anvisa, eles publicam muita coisa, muitas notícias, informes,
Então, eles estão bem, assim, diariamente eles estão publicando novidades, orientações. Então, uma dica que eu dou é sempre dar uma olhadinha no site da Anvisa, e sem contar que eles também replicam essas notícias nos outros canais, como Instagram, LinkedIn, mas são as mesmas notícias. Então, se você acompanhar o site da Anvisa, você já vai conseguir se atualizar super bem em relação às novas novidades. Ótimo. Uma outra pergunta do Armando, já direcionada para a Evelise. Ele perguntou se as máscaras cirúrgicas entram como notificação, mesmo tendo que comprovar com laudos comprovar a eficácia com laudos, ou é registro? Essa é a pergunta dele, se é notificação ou é registro? Tá, a norma para classificar um produto, né, na classe de risco 1, 2, 3 ou 4, ela é bem extensa, assim, eu não sei ela inteira de cabeça. Mas registro não vai ser, provavelmente vai ser notificação ou cadastro. Eu preciso só confirmar se a máscara entraria como classe 1 ou classe 2, por isso eu não me lembro realmente. Ok. Evelise, você comentou na apresentação a questão de aqui no Brasil a parte regulatória está muito focada no pré-mercado. Eu queria saber, vocês, né, por que vocês enxergam isso, não porque está focado, mas por que não focado no pós-mercado, né? Quais as dificuldades para focar no pós-mercado, como é feito, às vezes, em alguns outros países? Eu acho que isso é cultural, sabe? É uma característica do Brasil, assim, né? E eu acho que, respondendo a segunda parte da sua pergunta, para que mude, né, seria necessário as empresas demonstrarem que têm maturidade para isso, né? Então, as empresas demonstrarem que estão preparadas para continuar produzindo com qualidade, continuar cumprindo com as boas práticas de fabricação, mesmo se não tiver muita fiscalização, mesmo se não tiver que comprovar isso previamente, né? Então, eu acho que é algo que, se for acontecer, vai ser muito no longo prazo. Ótimo. A respeito daquela pergunta do Armando, das máscaras cirúrgicas, eu não sei se vocês vão saber dizer o motivo, tá? Mas ele perguntou por que as notificações são todas online e o registro tem prazo de até 90 dias para sair no Diário Oficial. É porque os registros, eles são avaliados por uma pessoa, né, pessoalmente. Então, eles entram numa fila e aí esse processo que você encaminhou, ele é analisado por uma pessoa, um analista da Anvisa, né? E devido à fila, principalmente, é que existe esse prazo de 90 dias para que seja publicado algo no Diário Oficial. Ok. Acho que mais nenhuma outra pergunta por enquanto. Gente, fiquem à vontade, vamos aproveitar a Evelise e a Thalita aí, ainda temos um tempinho, então coloquem as perguntas aí no chat. A respeito de uma questão que eu mesmo coloquei aqui, né, de startups, empresas que estejam querendo entrar agora na área da saúde nesse momento, eu posso colocar um pouco da experiência que a gente teve na HS. A minha empresa começou como uma startup da área da saúde e a grande dificuldade nossa foi que, à época, nós não tivemos ao nosso lado as pessoas corretas, que nos mostravam o caminho correto para se fazer as coisas. Então, esse foi um problema que nós tivemos, que atrasou muito na época. Então, buscar informação, esse tipo de webinar, né? A gente está vendo aí pessoas que conhecem esse caminho correto, que conhecem esse caminho certo, isso é muito importante. E uma outra dica que eu dou, e aí vai para todas, não só startup, até as indústrias que hoje estão mudando o seu setor, às vezes, começando a fazer alguma coisa na área da saúde, é a forma da gente encarar essa regulação. Porque eu entendo que enquanto a gente encara a regulação como algo obrigatório, necessário, sem entender por que aquilo é obrigatório, sem entender por que aquilo é necessário, isso se torna um peso para a empresa.
e como a Thalita falou, uma grande dificuldade de se manter aquilo funcionando, porque você obtém, né, o registro, a AF, só que você tem que manter aquele sistema funcionando. E a partir do momento que você entende o porquê das coisas, você traz aquilo para dentro da sua empresa, você entende que aquilo ali são requisitos mínimos necessários para garantir a qualidade, que aquilo vai impactar num produto melhor para o seu cliente, né, que vai impactar na imagem da sua empresa no mercado, aquilo passa a fazer parte do dia a dia da empresa, faz parte do sistema de gestão, não é nem às vezes chamado como um sistema de gestão da qualidade, mas é um sistema de gestão, e deixa de ser esse peso. E é muito mais fácil de se manter, né, ao longo do tempo. Né? Então, essa é a dica que eu dou, essas duas dicas, né? Procure as pessoas certas, procure as informações e encare, entenda o porquê dessas exigências, né? E encare isso como algo bom, algo necessário e como mínimo, né? Procure sempre além, né? Buscar outras certificações, buscar atender outras regulamentações, lembrando que tudo isso existe somente para o quê? Garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos seus produtos. Veio mais uma pergunta do Cleverson. A comercialização das máscaras após setembro, com laudo técnico, será de possível venda até que se regularize o processo que daria início de imediato hoje? Vocês entenderam? Tiago, eu acho que eu entendi. Perfeito o que você colocou, Tiago, é exatamente isso, porque assim, muita gente encara as normas de boas práticas de fabricação como um peso, como algo somente burocracia, como só papel, e não é isso, justamente, quando você entende o porquê você tem que executar aquelas ferramentas, aquelas atividades, aquilo passa a se tornar o dia a dia da empresa, e a empresa tem um ganho gigantesco com redução de custo, redução de desvio de qualidade, aumento da qualidade do seu produto, aumento na competitividade no mercado, né? Nem se fala. Então, perfeita a sua colocação, Thiago. E sobre a dúvida, assim, não foi publicado nada, é como a gente falou. Essa transitoriedade, essa flexibilidade que a Anvisa está dando, se encerra em meados de setembro. Então, até lá, você poderia produzir. Após isso, você teria que ter a sua empresa e o seu produto regularizado. Porém, como a Anvisa está publicando normas diariamente, pode ser que isso seja alterado e até essa flexibilização seja estendida, né? Não tem como a gente ter certeza. Mas hoje, eu diria para você que não. Que a partir da data de encerramento da flexibilização, a sua empresa e o seu produto teriam que estar regularizados para você conseguir seguir com a produção e a venda regular deste produto. Mas isso pode mudar. Ótimo, Thalita. Vou colocar uma outra pergunta para vocês, minha, tá? Referente, então, a partir do momento que a empresa passa a entender os porquês, né? E ela realmente compra aquilo como algo necessário, entende, faz parte do dia a dia. A empresa também ela começa a questionar, porque ela entende o porquê é para qualidade, o porquê é para garantir aquele processo, e começa às vezes a questionar essas normas. Muitas vezes a gente tem uma visão de que a norma vem de um ser divino, cai, e a gente tem que atender. Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais desse processo, de como é que é a construção, e como as indústrias, as empresas podem interferir nesse processo, né? De quando surge uma nova regulamentação, uma nova exigência, né? Como que nós, no dia a dia também, a partir do momento que a gente passa a entender os porquês, às vezes a gente questiona alguma coisa, a gente enxerga até alguma coisa que deveria ter e não está lá, né? Como que a gente pode interferir nesse processo dessas elaborações, consultas, enfim. Então, o ideal é acompanhar a movimentação da Anvisa, né? Desde a agenda regulatória, então a Anvisa ela publica periodicamente a sua agenda regulatória, que são os temas que serão tratados ao longo do período. Então, aqui está em andamento atualmente, ela foi desde 2017 até o fim de 2020. É claro que, conforme as coisas vão acontecendo, temas que não estão na agenda regulatória precisam ser trabalhados também. Por exemplo, ninguém imaginou que ia ter uma pandemia em 2020 quando fez a agenda regulatória lá em 2017, né? Mas, em geral, a agenda ela é seguida e as normas vão sendo trabalhadas de acordo com os temas que estão na agenda. E aí, antes da publicação de uma norma, ela passa por um período de discussão, né? Então, nesse período de discussão, antes até do período de discussão, tem análise de impacto regulatório que é feito pela própria Anvisa, que é muito novo
E é muito bacana mesmo esse processo. Depois, dependendo da norma, tem diálogos setoriais, que são reuniões que a Anvisa faz com o setor regulado, com entidades representativas, né, para discutir o texto da norma. Depois, quando ela já está mais ou menos ali, quase pronta, ela passa por um período de consulta pública, que ela fica disponível para comentários, sugestões, críticas. E, assim, a gente aqui no Brasil está acostumado a achar que as coisas não funcionam, né? Mas a consulta pública funciona, a gente acompanha, né? Eu e a Thalita, a gente acompanha sempre. Em alguns casos, a gente manda as contribuições também. E muitas vezes a norma, na hora que ela é de fato publicada, ela incorpora as sugestões da consulta pública. Algumas ficam em stand-by, ia mudar, não vai mudar mais, porque foi muito bafafá da consulta pública, então ela é revisada, né? E aí só depois desse período de consulta pública é que ela é consolidada e publicada. Então, quem não acompanha acaba sendo pego de surpresa. E quem acompanha pode interferir e pode também ir se preparando para as mudanças que sabe que vão chegar. Muito bom. Uma pergunta da Kelly. Para a comercialização... Não, desculpa, essa já foi. Não foi não. Para a comercialização de um produto classe 1, é preciso aguardar a publicação no Diário Oficial da União ou só o protocolo já libera para a comercialização? Eu acredito que ela esteja falando de produto para saúde, por ela ter escrito classe ou cosmético. Bom, em ambos os casos é notificação, aí não é publicado no Diário Oficial, é publicado no site da Anvisa e aí já está liberado. Ótimo. Uma pergunta da Karen. Ela queria mais informações sobre o processo para regularização de produtos classe 3, por exemplo, que está tão em moda agora, né? O caso dos ventiladores pulmonares. Panorama em geral, rapidamente, como é que seria esse processo? A classe 3 já seria registro, então ela tem mais etapas, né? Ela não é simples como a gente estava falando antes para notificação e para cadastro, mas a pergunta dela veio bem a calhar, porque a Anvisa publicou, se eu não me engano, foi essa semana, eu acredito que tenha sido ontem, um guia para produção e comercialização, regularização de ventiladores pulmonares. Então, eu recomendo que ela entre no site da Anvisa, está super didático e dê uma olhadinha nesse guia. O Lucas perguntando se é possível ter um acompanhamento contínuo de uma assessoria no caso da empresa estar interessada em manter as adequações da vigilância, né, ou apenas intervenções pontuais. Sim, é possível sim, Thiago. A nossa empresa, inclusive, a Melhore, esse é o nosso trabalho. É possível, muitas empresas nos procuram, como eu mesmo mencionei, né? Um desafio é manter esse sistema da qualidade rodando, como a gente já comentou aqui. Então, até as próprias normas da Anvisa, elas são muito dinâmicas. Então, tem empresas, sim, que elas pretendem, elas esperam, não conseguem ter um funcionário focado nisso, olhando as normas da Anvisa diariamente e tudo, e preferem terceirizar por uma empresa que faça isso e que é especialista na área. Então, no nosso caso, é isso que a nossa empresa faz. Uma pergunta bem interessante aqui, Elaina, ela perguntou, é uma coisa que já acontece com certificadoras e está sendo acelerado nesse processo de pandemia. Inclusive, a nossa empresa vai passar por uma inspeção que não é em loco, não é uma inspeção, na verdade, né? Ela quer saber o que vocês acham, que se ainda vai continuar tendo sempre inspeções em loco, mesmo com essa grande demanda, novas empresas, startups querendo entrar, ou se vocês acreditam que pode ter uma mudança também nesse processo de inspeção. A respeito de renovação, até a Fabiana da Vigilância Sanitária falou na semana retrasada, né? As renovações, elas estão
automáticas, né? Elas foram postergadas temporariamente. Então, agora, para renovação, não vai ter. Mas se estiver falando depois, assim, né, de uma forma posterior ao Covid, de uma forma mais ampla, eu acredito que sempre vai ter. Inclusive, ontem teve reunião da diretoria colegiada da Anvisa, eu assisti e eles falaram sobre isso, né? Sobre as inspeções em portos, aeroportos, fronteiras, navios, que também estão temporariamente flexibilizadas, mas que precisam voltar. Então, isso foi algo que foi comentado na reunião de ontem, então eu acredito que vai continuar tendo, sim. Uma pergunta do Brahim também acho bem pertinente. Como tem muitas empresas querendo entrar agora na saúde, né? Ele perguntou, além das preocupações regulatórias do próprio negócio, quais cuidados tem que ter com relação à condição dos fornecedores? Então, a indústria, a gente sabe, tem vários fornecedores, né? Então, quais cuidados, né, quem quer entrar nesse setor também tem que ter com relação aos fornecedores? Então, essa pergunta é bem interessante, porque isso é um dos itens, dos requisitos que preconiza boas práticas de fabricação, né? As empresas, elas devem qualificar os seus fornecedores e os seus prestadores de serviço. Então, claro que a empresa tem que mensurar, né, quais são esses fornecedores críticos das matérias-primas, principalmente material de embalagem e dos serviços críticos, e pontuar os itens que elas acham importantes e até, se possível, a gente recomenda fazer auditorias em loco nessas empresas para você ver se o sistema de qualidade desses teus fornecedores estão condizentes com o da tua empresa. Então, isso é muito importante, é um requisito muito focado na questão das boas práticas de fabricação. Isso é uma coisa que nos assustou quando a gente estava na incubadora, até porque tinha um pouco de desinformação. Mas, na época, nos diziam que até os fornecedores tinham que ser certificados em boas práticas, né? Foi a questão que eu falei, nós procuramos, não tivemos as pessoas certas ao nosso lado, né? E isso nos assustou. O Armando, dependendo do serviço mesmo, Thiago, dependendo do que ele vai fornecer para a tua empresa, tem que ter mesmo. Tem que ter até o fornecedor. Mas depende muito do serviço, do produto que ele vai estar disponibilizando para a empresa. Legal. O Armando, ele queria saber se vocês saberiam informar qual a RDC que tem as informações para ele atender, no caso do produto dele, as máscaras. Ele quer saber qual a RDC que fala disso, né? Se é como notificação ou cadastro, para ele poder entender melhor. A 185, se eu não me engano, ela é de 2001. Eu acho que é isso. Como eu falei, são 2.030 normas, mas se eu não me engano, é essa daí. Uma pergunta da Simone, bastante interessante, queria ouvir a opinião das duas agora, tá? Que é uma coisa que a gente trabalha também bastante internamente dentro do ARES, tá? Então, a Simone está querendo fazer uma conexão também do assunto, do tema de hoje, né, com a live de 15 dias atrás. Então, como hoje uma empresa que tem que atender todas essas normas, como ela consegue ou como ela faz para inovar tendo que atender todas essas normas? Queria ouvir de vocês. Olha, isso aí, se a empresa quiser saber, vai ter que ir no Health Connect Summit em outubro. Ai, brincadeira, gente. Ao meu ver, é possível. Eu não sei se é porque eu sou da área de qualidade, então eu não acho que a qualidade engessa tanto assim a inovação, sabe? Você pode usar a qualidade ao seu favor. Por exemplo, você fazendo um controle de mudanças, por exemplo, ou um controle de projeto, você já previne possíveis erros que você teria no seu projeto, na sua inovação, se você começasse sem o que a gente chama de quality by design, né? Se você começasse sem um planejamento, sem fazer os devidos levantamentos do impacto dessa mudança, tanto impacto do ponto de vista de outras normas, né, que sejam aplicáveis a essa inovação, quanto do ponto de vista da qualidade mesmo, da usabilidade desse produto, né? Como o Thiago sempre fala, é uma mudança de mindset, né? Mas
com certeza esse tema será mais trabalhado no Health Connect Summit. Aproveitar para fazer propaganda para todo mundo participar em outubro. Eu concordo plenamente com tudo que a Evelise falou. E assim, já falei aqui na nossa live, mas assim, muitas empresas, elas encaram a qualidade, a Anvisa, as normas da Anvisa como mera burocracia. Então, mais uma vez, se você utilizar as ferramentas corretas, se você fizer o passo a passo, você só tem ganho. Então, isso também procede na inovação. A gente vê muito, assim, as ferramentas de controle de projeto, por exemplo, que atualmente são obrigatórias para produtos para a saúde. Eu acredito que isso será, no futuro, obrigatório para todas as classes, né? É uma tendência, mas atualmente é só para produtos para a saúde. É uma ferramenta excepcional, porque lá você consegue mitigar todos os possíveis erros, as possíveis falhas, você consegue mapear toda a segurança do seu produto que você está colocando no mercado, qualificação e validação, se feito anteriormente, um estudo prévio, com uma análise de risco bem feita, porque hoje em dia a Anvisa está se falando muito em gerenciamento de risco, análise de risco, que é uma coisa essencial para a gestão da qualidade das empresas. Então, assim, se você fazer isso previamente, de acordo com o andamento da sua inovação, eu vou fazer meu produto novo, então vamos fazer um controle de projeto, uma abertura desse projeto, vamos fazer uma análise de risco, vamos ver nossos fornecedores qualificados, vamos ter nossos fornecedores qualificados. Lá na frente, o benefício que a empresa vai ter em relação a isso é gigantesco. A gente já teve a gente já teve os dois lados, né, de empresa que seguiu certinho e de empresa que não fez nada disso e depois teve que correr atrás. E a gente vê que lá na frente o produto sai, mas a qualidade, a efetividade, a segurança é outra. Muita coisa que assim, a gente podia ter pensado isso lá no início, a gente podia ter mitigado esse projeto do produto lá no início, aí você aprende, vamos dizer, na prática, né, caindo, né? Aí você tem um problema de segurança, aí você tem um problema na eficácia, e você vê que era um detalhe que você podia ter mitigado lá atrás se você tivesse feito uma análise de risco prévia, um controle adequado de projeto. Então, eu acredito que as ferramentas da Anvisa e outras, como até o próprio Thiago falou, para a gente, que a Anvisa é o mínimo que a gente precisa seguir, né? Mas temos muitas ferramentas aí no mercado para nos aprimorar os nossos processos. Elas são essenciais quando utilizadas na forma adequada e não como vistos como mera burocracia. Então, eu sou suspeita, eu sou da área da qualidade também, é uma área que eu sou apaixonada, então, para mim faz todo sentido. E é aquilo que a Evelise falou e o Thiago, é mudança de mindset. Você tem que começar a ver a qualidade, as ferramentas como um auxílio para você e não como uma mera burocracia. Perfeito. Eu vou colocar aqui as últimas perguntas, vou colocar todas elas, tá? Para a gente já encaminhando para o encerramento, tá? A gente vai debater muito esse tema no HCS, então fica aí o convite, né? Que a Evelise já fez. Então, a Karen perguntou qual é o prazo estimado previsto para a regularização de um produto. Vamos anotando aí, já vou colocar todas, tá? E depois, também, ela perguntou se vocês poderiam mencionar de algum material que explore mais essa questão de gerenciamento de risco. Então, o prazo e essa questão de gerenciamento de risco. E o Lucas colocou dois comentários que eu acho pertinente. Um, que ele falou, começar errado vai atrasar a implantação das inovações, né? Então, você vai inovar, mas se não faz esse gerenciamento, você não vai conseguir implementar lá na frente, que vai ter problema. E outro comentário que ele falou, a questão da Anvisa ser muito nova no Brasil, comparando com os outros órgãos regulatórios de outros países, que ela acredita que isso vai agilizar. Então, as duas perguntas, aí a gente já pode depois ir partindo para as considerações aí finais. Prazo estimado para regularização de um produto e material ou RDC que explore mais essa questão de gerenciamento de risco do projeto. O prazo estimado é bem difícil a gente responder de uma forma genérica, assim, quando fala produto, porque pode ser desde um cosmético classe 1, que é uma notificação super rápida, até um medicamento, né, que aí vai demorar muito. Então, o prazo é extremamente variável, né? Então, é preciso saber exatamente de qual tipo de produto ela está falando. E material que explore mais a questão de gerenciamento do risco do projeto,
aí ela tem que dar uma pesquisada tanto no site da Anvisa quanto em normas ISO, que tem normas ISO específicas a respeito disso, e se ela estiver falando de produtos para a saúde, e tem ICH, né, Thalita, que você estava... Isso que eu ia falar, tem o ICH Q9, o Q8, o Q9 e o Q10, que são ferramentas legais de gerenciamento de risco para a gente começar. Claro que são, eu não sei se acha em português, o que eu tenho em inglês aqui, mas são ferramentas bem legais para a gente começar a estudar o gerenciamento de risco, que é uma coisa que agora está se falando bastante. Já se falava, né, em produtos para a saúde, já é obrigatório o gerenciamento de risco para produtos para a saúde. Medicamentos veio agora em 2019, mais firme isso, como gerenciamento de risco, porque anteriormente a indústria farmacêutica eles faziam análise de risco nos estudos de validação, de qualificação e tudo, mas agora veio com tudo o gerenciamento de risco como um todo, igual na indústria de produtos para a saúde. A gente acredita, né, Vê, que isso vai se estender também para cosméticos e saneantes, né, questão de tempo. Então, uma bibliografia que eu gosto muito é o ICH Q8, Q9 e Q10. A análise de risco é mais no 8, mas eu gosto de ler os 3, que eles complementam um ao outro. Então, é algo bacana para você já começar a startar alguma coisa. Perfeito. Só fazendo jogando aí mais uma pitadinha nessa questão de como inovar em um ambiente regulado, só falar um pouco rapidamente como a gente está testando aqui dentro da empresa, né? O que eu acho que é muito importante é que a inovação esteja dentro do processo, inclusive do sistema da qualidade. E assim, quando a gente fala às vezes de mindset, porque quando a gente fala de inovação é o quê? Buscar formas de fazer diferente para ter resultados melhores. E a qualidade, ela busca sempre fazer da mesma forma para garantir o mesmo resultado. Então, assim, o que às vezes é importante dentro da empresa é ter setores ou pessoas diferentes e que talvez essa fase de gerenciamento de risco seja uma fase depois da ideia. Porque se essa fase de gerenciamento de risco às vezes está na fase da ideia, ela pode sim matar uma ideia, tá? Então, isso a gente tem procurado fazer. Então, a gente tem ali uma pessoa que está testando, só testando soluções. Deu certo? Deu. Aí vai entrar no processo de gerenciamento de risco, definir o produto, aí começa do zero, documentando, fazendo tudo. De repente, no gerenciamento de risco, morre. Não, deu certo a inovação ali, mas não vai virar um produto com qualidade, né? Então, às vezes é importante trabalhar isso internamente na empresa, ter pessoas ou setores diferentes, um que está testando com ideias, fazendo testes, né? E a partir do momento que alguma ideia, algum teste é validado, ver esse potencial, seguir o processo para começar certo, para não ter dor de cabeça lá na frente. Gente, Thiago, só complementando o item que você falou de gerenciamento de risco, é muito importante isso que você mencionou sobre ser multidisciplinar. Estudos e de todos os processos de produto ser multidisciplinar, porque cada área da sua empresa ela vai ter uma visão, né? A área de produção vai ter a visão de produção, a área da qualidade de qualidade, a área do controle de qualidade, então logística, compras, então é muito importante que as análises de risco sejam multidisciplinares, como você falou. Legal, legal. Isso a gente faz. A gente tem semanalmente reuniões de gerenciamento de riscos envolvendo todos os setores da empresa. Gente, muito obrigado, Evelise, Thalita. Foi show a apresentação de vocês. Obrigado a interação aí de todo mundo também. Passar para vocês fazer as considerações finais e depois vocês me devolvem para eu encerrar. Pode começar com a Evelise. Tá, então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, as dúvidas, principalmente, foram dúvidas bem bacanas, né, que enriqueceram muito a discussão. O pessoal do Alice por ter sugerido esse tema tão legal, né, tão bacana, que a gente gostou muito de abordar. E ficamos à disposição aí para quem precisar, para quem tiver dúvida, pode contar com a gente, pode contar com a Alice e sucesso aí nos seus negócios.
Gente, muito obrigada. Agradeço a atenção que todos vocês desprenderam aí nessa manhã, que eu sei que não é fácil. E obrigado, Alice, Salos, Polo da Saúde, ao Sebrae, por nos proporcionar esse momento aqui com vocês também, para a gente disseminar um pouquinho do nosso conhecimento, que é o que a gente adora fazer. A gente adora disseminar o nosso conhecimento e ajudar pessoas, ajudar a empresa, isso que deixa o nosso dia mais feliz. Espero ter contribuído com vocês e a gente fica à disposição para ajudar no que for necessário e muito sucesso. Obrigado, gente. A dica, então, fica, comece certo, né? Acho que esse é o caminho, e para começar certo é buscando informações com as pessoas corretas. Então, vocês tiveram a oportunidade de assistir ao vivo essa live hoje. Se vocês conhecem pessoas que estão entrando nessa área, no setor da saúde, encaminha, compartilha esse vídeo, ele vai ficar salvo. É muito importante eles terem acesso a esse tipo de informação, porque essa foi uma dificuldade que a minha empresa teve lá no começo, né? Então, isso aqui vai ajudar muitas pessoas, tá? Façam isso, por favor. E a respeito do tema, a gente ainda vai debater muito no HCS. Então, fica aí o convite. Todo mundo que já se inscreveu vai receber também no e-mail o convite para o HCS. Quem não se inscreveu, coloca aí no chat o e-mail, tá? A gente inclui também no mailing para a gente poder aprofundar cada vez mais nesse tema da regulação, da qualidade e da inovação. Novamente, obrigado, Sebrae. Tem muita gente aí por trás trabalhando do Sebrae para que essa transmissão do Conecta Online ocorra. Obrigado, Evelise. Obrigado, Thalita. Obrigado, Salos. Obrigado, Alice, né? O pessoal do Alice participando ativamente, fez essa provocação no tema, tá? E façam isso. Curtam, compartilhem isso daí com mais pessoas, que esse conteúdo vai acabar ajudando aí muita gente que está pensando em entrar nessa área. Obrigado, gente. Tchau, tchau.